quem está chegando aí, não é? Estava falando aqui que a aula hoje a gente vai seguir a seguinte sequência, né? Eu vou fazer os exercícios da ficha com vocês, tirar algumas dúvidas e trazer a ideia de plano inclinado. Com o plano inclinado, a gente fecha todos os pacotes aí possíveis de força que a gente tem, não é? E daí a gente vai partir para a aplicação. Então, as 2 próximas semanas aí vai ser só exercícios, tá bom? Vou produzir uma ficha aí com uma quantidade boa de exercícios aí para a gente ter o que estudar aí pelas próximas 2 semanas, tá bom? Que é uma parte muito importante, cai frequente, tanto em Enem quanto em outro vestibular que você venha fazer, né? Então, é importante a gente entender essa parte de força, para daí partir para a energia, que também é outra coisa muito importante dentro da física para a gente, tá bom? Eu vou deixar aqui o áudio de vocês aberto, espero que não fiquem fazendo nenhum transtorno aí. Pelo menos o 3º ano aqui é top, né? Nunca tive problema com vocês, parabéns pelo comportamento, entram aqui com uma mente já diferente, né? Estão aí focados, espero que a maioria, né, ou todos, focados aí já pelo Enem. Inclusive vai ter aí uma enquete, né, para saber qual é a preferência dos estudantes. Então é bom vocês participarem disso aí, até para dar uma opinião de vocês aí no que vocês acham, né? Uma coisa é a minha opinião, outra coisa é a opinião de vocês que estão dentro do processo aí, que vão fazer parte disso. Então vai ter uma enquete aí, começa dia 20, se eu não estou enganado. Eu publiquei isso agorinha lá no meu Instagram, mas parece que começa dia 20 a questão da enquete, aí, dia 20 de junho. Então participem, é importante, né? Além disso, entrei também nessa brincadeira louca aí, né? Fiz a minha versão feminina e fiquei, ó, linda, viu? Eu acho que eu fiquei até mais bonito. Ou mais bonita, né? Não sei. Olha lá, Cara de professor deixei de lá de história. brincadeira. Inclusive, até perguntei, né? Você acha que eu sou professora de quê? Um cara de professor de quê? Se quiser brincar lá, deixa Ficou a cara de Aureli. É o quê? Ficou a cara de Aureli. Poxa, a cara de Aureli foi. Brinca lá com a gente também, deixa a tua opinião, participa. Para a gente rir um pouquinho. É bom a gente rir no momento, nesses momentos assim, fica tenso. Uma brincadeira assim é bom para a gente descontrair. Então tá lá no meu Instagram, nos stories tá lá. Vai lá e brinca também. Já tem uma preferência pela galera lá, viu? Da opinião lá. Depois eu compartilho com vocês. Minha versão feminina seria professora de quê? Tá bom? Vamos lá? A maioria já entrou? Então vamos nessa. Vou compartilhar aqui a tela com vocês da ficha, né? Ficha que estava lá no CPB. Deixa eu achar essa danada aqui. Poxa, vou abrir a ficha e onde é que ela está? Ah, já sei. Pronto. Vai aparecer aí na tela para vocês. Olha aí. A primeira questão foi do Enem, Enem PPL, né? Pessoas privadas de liberdade, são os presidiários. Eles têm a oportunidade de fazer o Enem, então tem essa prova para eles aí. Geralmente é uma prova mais simples, mas traz algumas ideias interessantes. Essa daí mesmo é do curling, né? Eu particularmente gosto muito desse esporte, quando tem Olimpíadas de Inverno, eu gosto muito de assistir as competições. É uma física muito massa aí, os caras calculam aí para conseguir atingir os objetivos. Então diz assim, o curling é um dos esportes de inverno mais antigos e tradicionais. No jogo, 2 times com 4 pessoas têm de deslizar pedra de granito sobre uma área marcada de gelo e tenta colocá-las o mais próximo possível do centro. A pista de curling é feita para ser mais nivelada possível, para não interferir no decorrer do jogo. Após o lançamento, membros da equipe varrem com vassouras especiais o gelo imediatamente à frente da pedra, porém sem tocá-la. Isso é fundamental no decorrer da partida, pois influi diretamente na distância percorrida e na direção do movimento da pedra. Em um lançamento retilíneo, sem a interferência dos varredores, verifica-se que o módulo da desaceleração da pedra
é superior se comparado à desaceleração da mesma pedra lançada com a ação dos varredores. Então, assim, tem momentos que eles querem que a pedra perca velocidade, né? Ou ganhe velocidade. Para isso, eles vão usando a vassoura ou trazendo, vamos dizer assim, né? Lixo, o gelo, o pó de gelo para frente da pedra ou tirando, né? Para deixar o mais liso possível. Então, é nessa influência aí que eles fazem. Até para dar a curva na pedra, eles também usam essa ideia aí, tá certo? É muito massa, eu gosto bastante. Então, olha, a menor desaceleração da pedra de granito ocorre porque a ação dos varredores diminui o módulo de quê? Da força de atrito cinético sobre a pedra. Essa é a resposta, né? Primeiro, por que é atrito cinético? Porque a pedra está em movimento. Então, existe o atrito, mas esse é o atrito onde a pedra ainda continua o seu movimento. É atrito cinético, tá? Então, aí para vocês é a força de atrito cinético sobre a pedra. Beleza, gente? Resposta aí, letra B. Tranquilo? Acho que aí não teve grandes dificuldades. Na questão 2, já foi Enem tradicional. Um projetista deseja construir um brinquedo que lance em pequeno cubo, cadê? Ao longo de um trilho horizontal. E o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e o trilho onde o atrito pode ser desprezado. Aí uma parte bem importante que diz que o atrito ele tem que ser desprezado. Espera aí, rapidinho, deixa eu ver um. Espera aí, não, eu estou dando a resposta aqui. Como é que eu faço aqui? Poxa. Sair do compartilhamento de tela. Eu queria escrever e travar aqui para ninguém escrever junto. Aqui, ó. Agora. Tem uma galera que fica querendo escrever junto comigo. Pronto, vamos nessa. Então tem aí, olha, o exercício para a gente, tá certo? Questão 2, um projetista, ele está aí olhando, aí usa uma mola. Então, para que a velocidade de lançamento do cubo seja aumentada 4 vezes, o projetista deve, tá? Então, a velocidade da bola aqui, do cubo, tem que ser aumentada 4 vezes. Então, o que é que ele tem que fazer? A ideia aí é de força elástica, energia elástica, né? A gente tem que pensar que quando a mola é comprimida, ela acumula energia potencial elástica. Claro, eu vou falar disso para vocês mais à frente, sobre energia, tá bom? Mas à medida que a gente vai comprimindo a mola, ou puxando até um arco e flecha, né? A gente segura aqui a mola esticada ou comprimida, a gente está acumulando energia, né? Então, quando a gente comprime essa mola, ela está acumulando energia. Então, olha, a gente tem aí, manter a mesma mola e aumentar 2 vezes a sua deformação. Então, se aumentar 2 vezes, a gente vai ter aí uma energia proporcional, tá? A energia elástica, no caso acumulada, ela é proporcional à deformação. Então, se eu deformei 2 vezes, eu vou ter um aumento aí de 2 vezes. Como eu quero 4 vezes, cadê? Ele falou aí, ó, para que o aumento seja de 4 vezes, está aqui para vocês, a gente tem que aumentar 4 vezes a sua deformação. Então, a resposta aí da nossa atividade, a resposta aí é a letra B. Tá bom?
eu admitir aqui uma galerinha. Vamos nessa, seguindo. Alguma dúvida? Não, né? Então vamos nessa. Subindo aqui, eu tenho a questão 3. Com um dedo, um garoto pressiona contra a parede duas moedas de 10 centavos e de R$1, uma sobre a outra, mantendo-as paradas. Em contato com o dedo está a moeda de 10 centavos. Na parede está a moeda de R$1. O peso da moeda de 10 centavos é de 0,05 newtons. E o da de R$1 é 0,09 newtons. A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas caiam. Qual a força de atrito entre a parede e a moeda de R$1? A gente tem que perceber aqui um detalhe bem importante. Olha só, deixa eu escrever isso aqui para vocês. Cadê aqui a canetinha? Cadê a canetinha? Agora. Aqui é o seguinte, ó, tem a parede, tá? Nessa parede a gente vai encostar as duas moedas, uma sobre a outra. Certo? Tá aqui a moeda de R$1, a moeda de 10 centavos, e uma força vai ser exercida aqui com o dedo, porém, a gente vai ter o peso para baixo, tá certo? Aí o peso, ó. Esse peso, ele é para baixo. O atrito, ele se opõe a esse sistema aí, no caso, né? A força de atrito se opõe. Você vai perceber que esse peso, a força exercida e esse peso é o das duas moedas. Então, a resultante aí, no caso das duas moedas, é de 0,05 mais 0,09, o que vai dar 0,14, não é? A gente tem aí 0,14 newtons. Parece 19, mas é 14, tá? Então, vai se opor com uma força de 0,14. A força de atrito tem que ter essa força contrária ao soma dos pesos. Alguma dúvida? Pode explicar essa de novo, professor? Eu não entendi essa na hora que eu fui fazer. Pronto, é porque é o seguinte, você tem duas moedas aqui, tá certo, Celine? Duas moedas e o peso delas é 0,05 e 0,09. Juntas, as duas têm um peso de 0,14. Ok? O atrito para segurar essas duas moedas tem que ser uma força no sentido contrário, de mesmo módulo, mesma direção, porém em sentidos contrários. Então, se tem o mesmo módulo, 0,14. Ok? Certo aí? Mas o valor seria diferente, então. Não O entendi. mesmo módulo é o mesmo valor. Então, não é 0,5, não é 0,5 e cadê? E 0,9? Quando tu soma, dá quanto? 14? 0,14, não é isso? Ah, tá, entendi. Então é 0,14 para baixo. O que eu não estava entendendo era a letra, professor, porque estava aparecendo 0,19. A minha, né? É. Não, eu expliquei. Estava aparecendo 19, mas era 14. Eu É falei. porque quando o senhor falou 19, cortou. Eu entendi que da resposta era 0,19. Não, 0,14, letra E. Inclusive, eu marquei aqui, Celine. Não, sim, mas aí eu estava tentando relacionar era isso. Como é que o cálculo dava 0,19 e como é que você marcou 0,14? Beleza. Questão 4 diz assim: em dias de chuva ocorrem muitos acidentes no trânsito. E uma das causas é a aquaplanagem.
ou seja, a perda de contato do veículo com o solo, pela existência de uma camada de água entre o pneu e o solo, deixando o veículo incontrolável. Nessa situação, a perda do controle do carro está relacionada com a redução de qual força? Nesse caso aí, cadê? A gente tem aí a perda da força de atrito, né? Ele não está fazendo curva, então força de atrito. Gente, só para explicar aí um pouquinho, né? O que é que acontece com a aquaplanagem? Você forma uma camada de água entre o pneu e o solo, né? Tá aqui o solo, o pneu aqui em cima, ó. Então, essa camada de água se forma entre o pneu e o solo e o pneu perde contato com o solo. Quanto mais rápido, ou seja, quanto maior for a velocidade, menos contato com o solo esse carro vai ter, até pela aerodinâmica do carro, vai ter ali uma força, né, devido ao vento, tudinho. Então, ele vai perdendo esse contato com o solo. Então, se você for com uma velocidade muito alta, você vai ver que esse contato com o piso é menor ainda e o carro ele desliza mais. Então, medida de segurança, você reduz, né? Sempre que vai ver uma poça ou está chovendo muito, você reduz a velocidade e vai ali para poder o carro ter contato com o solo, né? Então, é muito complicado, então você tem que ter muito cuidado com isso aí, tá certo? Então, aqui a força de atrito, questão 4. Vamos nessa aqui agora, ó. Em um longo trecho retilíneo de um rio, tem um afluente perpendicular em sua margem esquerda, conforme mostrado a figura. Observando de cima, o barco trafega com velocidade constante. Olha aqui, deixa eu de novo fazer aqui uma anotação. Cadê? Como é que eu faço aqui para esse negócio aparecer, meu Deus? Agora. Então, fazer uma anotação aqui para vocês. Esse barquinho aqui, ele está vindo com velocidade constante. Isso tem que ser muito observado, tá? Então, a velocidade aí, ela é constante, tá certo? Vou colocar assim, constante, tá bom? Velocidade do barquinho constante. Sabe-se que a correnteza, aqui ó, barco trafega com velocidade constante. Aí, sabe-se que a velocidade da correnteza varia. A correnteza varia uniformemente. Então, esse movimento da correnteza, ele é variado, tá certo? A aceleração aqui é diferente de zero. O barco entra no rio e é arrastado lateralmente pela correnteza. Mas o navegador procura mantê-lo sempre na direção perpendicular à correnteza do rio. Então, o segredo aqui é o seguinte, olha. Quando esse barco ele entra aqui no rio, ele quer permanecer com o barco sempre na perpendicular do rio. Só que ele vai com movimento uniforme. Então, nessa direção aqui que ele entrou, ele vai com movimento uniforme. Só que existe a velocidade do rio. É uma composição de movimento, tá certo? Esse movimento ele acontece ao mesmo tempo, tá? Só que um é constante e o outro vai aumentando. Eu vou tentar colocar aqui através dos vetores, olha. Esses vetores aqui, eles vão aumentando o tamanho. Então, o barco, nesse ponto aqui, ele já vai estar mais à frente, a mesma velocidade para cá, só que daqui aumenta, ó. Então, ele vai fazendo essa curva aqui, porque a velocidade na lateral dele é maior. Na vertical, ela é a mesma, é constante, que é a velocidade do barco. Ele disse que é constante. Mas a do rio, a correnteza, arrasta esse barco com a velocidade que vai aumentando. Cada vez mais. Então, cada vez que ele vai ficando mais distante aqui, ele vai perdendo essa horizontal aqui, ou vertical, não sei como é que você está olhando essa figura, e vai tendo esse deslocamento, ó. A trajetória que ele vai fazer é essa daqui, ó, uma curva, tá? E isso está na alternativa, deixa eu ver aqui, isso está na alternativa D. Alternativa D, tá? Getro, não poderia ser a A, não. Olha, seria a letra A, presta muita atenção, se as duas velocidades fossem constantes, a do barco e a do rio. Aí seria a letra A.
Por quê? Esse barquinho, para ser a letra A, esse barquinho, ele ia entrar com velocidade constante e o rio teria velocidade constante. Aí, esse barquinho ia entrar sempre com a mesma velocidade, aí, e o do rio também com a mesma velocidade na lateral aqui, ó, o mesmo vetor. Aí ele seria assim, uma reta, ó. Dá para perceber isso? Aí seria a letra A, se as duas velocidades fossem constantes. Como a do rio varia, aí ele faz essa curva. Ok? Alguma dúvida? Detalhe bem importante aí, é necessário você entender isso aí, tá certo? Para poder responder essa questão. Ok? Deixa eu tentar aqui colocar, peraí. Toda vez esse negócio foi pronto. Para apagar aqui. Próxima questão. A próxima questão diz assim: um garoto foi à loja comprar um estilingue e encontrou dois modelos, um com borracha mais dura e outro com borracha mais mole. O garoto concluiu que o mais adequado seria o que proporcionasse maior alcance horizontal, para que as mesmas condições do arremesso, quando submetidos à mesma força aplicada. Sabendo-se que a constante elástica do estilingue mais duro é o dobro da constante elástica do estilingue mais mole, a razão entre os alcances referentes aos estilingues com borracha dura e mole, respectivamente, é igual a... Gente, aí tem uma questão de conservação da energia, não quero falar muito sobre isso com vocês, tá? Trazer muito desses detalhes, mas aí tem uma questão de conservação da energia. Deixa eu colocar aqui a canetinha de novo. Toda vez eu apanho para fazer isso. Então, olha, aqui é o seguinte. Vamos imaginar essa mesa e sendo empurrada por esse elástico. Aqui eu coloquei uma mola, mas seria um elástico, tá bom? Energia potencial elástica. Aí, essa bola, esse negócio aí arremessado, vai ter esse alcance horizontal, que ele chamou de Dzão. Esse alcance horizontal aí, tá? Então, você vai perceber que está em relação à força elástica exercida no elástico aí, ou na mola, tá? Então, é proporcional. E você tem que lembrar que força elástica é igual a K vezes ΔX. Então, a força elástica ela é diretamente proporcional à constante elástica, assim como a energia potencial elástica, que é Kx, olha, Kx ao quadrado dividido por 2. Então, esse K aqui também é diretamente proporcional a essa energia. E a distância tem a ver com a velocidade de lançamento aqui. Então, pensa o seguinte, quanto maior a energia potencial, maior vai ser a velocidade, maior vai ser o alcance. Então, olha, o elástico duro e o elástico mole, eu acho que é isso aqui que ele está querendo trazer para a gente. Ele disse que a constante do duro é o dobro do mole. Então, o elástico duro, a constante, desculpa, aqui eu coloquei o D, mas é a constante. Aqui é constante. O elástico duro, a constante elástica aí é o dobro do elástico mole. Então, KD é igual a 2KM. Foi o que ele disse lá para a gente. Então, é 2 vezes. Então, o alcance vai seguir essa mesma proporção também, tá certo? Observa que não é ao quadrado. O K, ele não é ao quadrado nem na energia, nem na força, tá certo?
Então, a gente tem que o alcance aí, ele vai ser proporcional. Então, a gente tem aqui, olha, deixa eu só ver, D, ele quer a razão, né? Então, a gente tem 2 dividido por 1. Seria isso aqui. Tá certo? O do duro fica em cima lá, então é 2, e do mole fica embaixo, que é 1. Tá bom? Deixa eu olhar para vocês aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Bota no cálculo de novo para terminar de anotar, por favor, professor. Espera aí. Eita, apagou, Celine. Quando eu sair da tela. Tudo bem. Aqui a gente tem, olha, o duro em relação ao mole, né? O estilingue mais duro. Qual é a resposta mesmo? Espera aí. Deixa eu anotar aqui para vocês. Vou fazer de novo uma anotação. Ele quer a relação do duro, do estilingue mais duro para o mole, tá? Então, como eu coloquei aqui, olha, o K do estilingue duro é o dobro do K do estilingue mole. Tá certo? É isso aqui que ele colocou para a gente. Então, quando a gente vai comparar as forças elásticas, a gente vai ter um alcance aqui proporcional aqui, olha. Então, o D, o duro, é dividido pelo D do mole aqui, tá certo? Quando a gente faz aqui, então, gente, vamos pensar o seguinte. O duro, ele tem uma força elástica maior, então ele vai ter ali um alcance maior. Quando a gente faz a razão, é de 2 para 1, ou olhando o duro em relação ao mole, seria de 1 para 2. Né? Porque a gente ia ter aqui 2 sobre 1, quando faz a inversa, para comparar o mole com o duro, aí a gente vai ter 1/2. Tá? Então, a resposta, letra B. Professor, é Yala. Oi, Yala. O meu CPB prova eu marquei essa, só que tá dizendo que tá errado, que é a letra D, que é 2. Eu marquei 1,5. 1 sobre 2, e tá dizendo que é a D, que é a 2. No CPB prova? Sim. Deixa eu olhar aqui o gabarito do CPB prova. O meu tá ao contrário. Eu marquei D, dizendo que é 2, e disse que a resposta certa é B. A questão 6 aqui no gabarito, Yala, está dizendo que é a letra B. Agora ela pode ter mudado a posição, né? As questões. Aqui tá B, tá meio, tá certo. 1 sobre 2, não é isso? Uhum. Viu, Yala? Depende Tá bom. do tipo de ficha que você pegou, porque mistura as questões. Pois o meu que deve estar vulgado, essas coisas. Só acontece comigo. Sei não. Ontem, sabe o que é que eu descobri ontem? Tinha uma galera aqui do Arruda perguntando para mim ontem, né? Getro, eu não estou conseguindo fazer a ficha lá no CPB. Aí eu, que coisa esquisita, aí fui olhar para ver se eu tinha errado na data, né? Tinha colocado uma data errada, alguma coisa do tipo, né? Que às vezes eu tenho feito muita coisa de madrugada, né? Por exemplo, quando eu vou gravar alguma aula, eu tenho que fazer de madrugada porque fica mais silêncio, tudinho, né? Aí, às vezes eu marco alguma coisa também lá, né? Aí eu, será que eu marquei? Tava com tanto sono que marquei errado? Aí não, fui lá e vi que tava tudo certo. Aí eu suponho, e aí depois eu vou perguntar ao pessoal hoje, se foi isso mesmo, eu suponho que o CPB ele não funciona dia de domingo. Tá?
Alguma coisa acontece, porque já me disseram isso, que fim de semana não marcasse, acho que foi até Nathalie mesmo, que disse não marcasse após as 5, porque é como se ele tivesse indisponível. Aí dá lá, essa atividade está indisponível, mesmo tendo marcado uma data depois. Então, dá essas maluquices no CPB. Tá ok? Ok. Vamos nessa, vamos seguir. Opa, deixa eu apagar isso aqui. Para mim aqui, essa questão 6, fui olhar aqui no gabarito, para mim é a letra B, nessa prova, nesse modelo que eu peguei. Tá bom? Questão 7. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são as direções e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Então, olha, uma pessoa está subindo, né? Cadê? Ele diz que a pessoa está subindo, desloca sobre a superfície. Uma pessoa sobe uma rampa, tá aqui, olha. Uma pessoa sobe uma rampa em linha reta. Então, colocar essa rampa aqui e tá aqui a pessoa subindo a rampa. Misericórdia. Tá aí a pessoa subindo a rampa, ó. Então, quando essa pessoa ela empurra o pé para trás, é a força que ela faz, o atrito empurra ela para onde? Para frente, tá? Então, nesse caso aí, o sentido do atrito é esse aí, tá certo? Então, em relação ao movimento dessa pessoa, a pessoa está se movimentando para cá, tá bom? Ela empurra para trás, mas ela está indo para frente. O atrito empurra ela para frente. Então, em relação ao movimento dessa pessoa, quais são as direções e o sentido da força de atrito? Perpendicular ao plano? Não, ela não é perpendicular ao plano, tá? Na verdade, aqui ela está paralela ao plano. Paralela ao plano e no sentido contrário ao movimento. Não. Quem está no sentido contrário é a força que a pessoa faz. Mas o atrito, ela está no mesmo sentido. Então, paralela ao plano, no mesmo sentido do movimento. A resposta, letra C. Cuidado aqui, viu? Porque ela está falando, auxilia, então, o movimento dessa pessoa. Quais são as direções e sentido da força de atrito? Não é a força que a pessoa faz, é da força de atrito. Alguma dúvida? Não. Tomou conta, então vamos seguir. Vou apagar esse negócio aqui, que senão fica a tela riscada. Bora, não aparece. Vamos seguir. Questão 8. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita a sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedas durante o seu movimento de queda? Gente, Belano aí falou sobre essa questão na semana passada, que não tinha entendido muito bem, alguns devem estar com dúvida também nela. O cara pula, tá certo? Então, quando ele pula, a velocidade dele vai aumentando à medida que ele vai caindo. Essa velocidade aumenta. Quando ele aciona o paraquedas, a resistência do ar diminui essa velocidade de queda, tá certo? Então, a gente vai perceber aqui um detalhe. À medida que ele vai caindo, essa força resultante, presta atenção agora, tá certo? Essa força resultante,
ela vai aqui, olha, diminuindo, tá? A força resultante da pessoa. E que força resultante é essa? É do carinha, deixa eu desenhar aqui o maluco aqui. Cadê? Aqui, ó. Esse carinha, ele vai caindo, tá? Então, ele tem peso, tá aqui o peso dele para baixo, só que a gente tem a resistência do ar também para cima. Então, nesse momento aqui, ele vai caindo, essa força de resistência do ar vai aumentando, né? E o peso é constante, então a gente vai diminuindo a força resultante. Porém, quando ele aciona os paraquedas, o paraquedas, né? A gente tem o seguinte aqui, ó. O que vai acontecer é que a força do ar, ela vai aumentar. Então, a gente vai ter aqui, gente, vamos supor que aqui eu tenho um F, aqui eu teria 2F de resistência, tá? Aumentou. Não é que está aumentando o dobro, tá bom? Não entendam dessa forma. Estou só querendo mostrar que houve um aumento. O peso do cara é o mesmo, tá certo? Então, o que vai acontecer com a força? Vejam, no primeiro momento ali, a força resultante ela vai diminuindo, só que quando ele aciona os paraquedas, a gente vai ter aqui, o seguinte, olha, ela começa a aumentar de novo. Por quê? Porque eu agora tenho uma resistência com ar. Então, vejam, a resposta aqui é a letra B, tá? Por que a letra B, gente? Observe o que eu disse. À medida que a gente vai caindo, a velocidade vai aumentando, a resistência do ar vai diminuindo. Se a resistência do ar vai diminuindo, essa resultante aqui, deixa eu escrever para vocês. É porque é horrível colocar a canetinha. Olha, a força resultante, queridos, é o peso mais ou menos, né? No caso aqui seria menos porque a resistência ela está no sentido contrário. Então, vamos colocar dessa forma. Menos a resistência do ar, tá? Vou colocar de R aqui, tá bom? Então, observa aqui que à medida que ele vai aumentando a velocidade, porque quando ele cai, ele aumenta a velocidade, a resistência do ar vai diminuindo, tá? Ele vai aumentando a velocidade, a resistência do ar vai diminuindo. O que vai acontecer com a resultante? Com a resistência do ar, vou até colocar aqui com vetores, tá? Nesse ponto aqui, olha, que a gente está analisando, a gente tem isso aqui. R e P, nesse ponto. Nesse outro aqui, um pouquinho depois, a gente tem o P é igual, não vai mudar o peso do cara, né? Porque ele está caindo que o peso vai mudar. Porém, o R, ele é menorzinho, porque houve um aumento na velocidade. A resultante disso aqui é que vai diminuindo, né? O que você tem de resultante. Então, no primeiro momento, ele vai aqui diminuindo, tal. Quando chega nesse ponto aqui, ele aciona os paraquedas. Quando ele aciona os paraquedas, aí o que vai acontecer? Essa resistência ela começa a aumentar. Então, quando ela começa a aumentar, então a força resultante volta a aumentar de novo. Tá certo? Então, no primeiro momento, a resultante vai diminuindo e depois ela vai aumentar outra vez. Tá certo? Por causa da ação dos paraquedas. Então, a resposta correta aí é a letra B. Getro, por que não pode ser a letra A? A letra A primeiro. Aqui ela continua descendo, né? Continua diminuindo. E, na verdade, ela aumenta aqui por causa da resistência do ar. Tá? Você percebe até, inclusive, o cara vem numa velocidade ali, quando aciona os paraquedas, ele ainda dá uma subidinha assim. Porque o ar, ele entra em ação ali também. Tá bom? Tirei as dúvidas aí dessa questão? Nesse gráfico, a linha seria uma linha contínua ou não? Que eu fiquei em Qual? dúvida nisso. Que a linha começa descendo e aí depois tem uma linha dividindo no meio. E Esse ela gráfico ele não é contínuo, Celina. É isso que você está perguntando, tá? Esse gráfico ele seria dado por duas funções diferentes. Tá bom? Ele cai, Aí não de seria repente antes ele do chega no paraquedas, mas meio aí e depois do sobe. paraquedas. É o quê?
Uma seria antes de acionar o paraquedas e a outra depois de acionar o paraquedas, né? Exatamente. Que aí aqui ele está perdendo Então, força, ele está perdendo força, aí quando ele aciona os paraquedas, ele volta a ganhar essa força. Por causa do paraquedas aberto, você tem uma resistência do ar aumentando ali, não é? Aí ele vai aumentando aí esse traço seria o momento que ele abre o paraquedas, né? Isso. Aí veja, ela começa a aumentar até chegar aqui e permanecer constante, que é quando ele vai ali e faz a aterrissagem de modo seguro. Não é? Você vai ver que ela vai tendendo para zero a força resultante aqui, ó. Então ela vai diminuir para zero, aí chega no momento ele aciona os paraquedas, aí ela aumenta de novo, aí depois ela vai chegando aqui, tendendo a zero aqui de novo, ó, e vai suavizando esse pouso aí por causa da sua velocidade. Tá bom? Essa questão foi muito boa de análise de gráfico, muito boa mesmo. Só a pessoa que tinha a ideia do que era essa resistência do ar no paraquedas, né, a influência, quer dizer, você desenvolver essa percepção aí de resistência do ar relacionada ao movimento, é que você conseguiria responder essa questão. E, claro, tendo o conhecimento de gráfico, né? Sabendo por que aquele está descendo, né? Ele está diminuindo, e por que aquele começou a subir, por que está aumentando a resistência. Beleza? Eu não tinha entendido o gráfico, professor, direito. Exatamente. Foi uma questão muito boa mesmo, gostei muito dela quando eu vi, de análise de gráfico, assim. E o que é bom, né? Porque a gente fala muito do Enem, às vezes tem questões bem fáceis, mas essa era a questão que ia fazer a diferença na parte de ciências da natureza, né? Pelo menos na área de física. Fez muita diferença porque, para saber responder essa daqui, você tinha que ter essa visão do movimento, da resistência, aumentou ali agora, o gráfico vai aumentar, e relacionar isso a um gráfico, né? Projeto? Tá bom? A mesma coisa com a última questão. Eu vou fazer com vocês já já. Essa Projeto? Oi. Tipo, eu quero, sei lá, empurrar uma mesa, por exemplo. Aí eu só vou conseguir empurrar ela se a minha força for maior que a força de atrito, né? Isso. Na verdade, Senão, tipo, você sei vai lá. empurrando, você começa a empurrar. Sua força ainda não está suficiente para fazer ela deslocar. Então, essa força de atrito ali, ela vai aumentando. À medida que você empurra, ela vai aumentando também. Vai chegar um momento em que você vai usar uma força que chegou no limite do atrito. O atrito estático, enquanto ela está parada. Aí chegou lá no limite. Aí a mesa entra em movimento. Aí esse atrito cai. Porque uma mesa, quando está em movimento, o atrito estático ele é menor. Mas ainda continua tendo atrito. Entendeu? Aí não vira Agora, a atrito sua dinâmico. força é maior do que a resistência. Mas vira atrito dinâmico? Vira atrito dinâmico. Porque a mesa está em movimento. Ah, beleza. Entendeu? Então, no caso, tipo, um pneu de carro é sempre estático, né? Depende. O pneu do carro, ele na curva, o ideal é que ele seja estático. Não é? Para ele não deslizar. Na curva, para ele não deslizar lateralmente, é melhor que ele seja estático. Agora, quando ele está em movimento, o atrito é dinâmico. Ok. Beleza? Questão 9. Em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário, em que ele propunha a Terra girando em torno de seu próprio eixo e rolando em torno do Sol. Isso contraria a concepção aristotélica, que acreditava que a Terra era o centro do universo. Para aristotélicos, se a Terra gira do oeste para leste, coisas como nuvem e pássaros que não estão presas à Terra pareceriam estar sempre se movendo do leste para o oeste, justamente como o Sol. Mas foi Galileu que, em 1632, baseando-se em sistemas de Copérnico, baseando-se em experiências, rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim o sistema de Copérnico. Seu argumento, adaptado para a nossa época, se uma pessoa dentro de um vagão de trem em repouso solta uma bola, ela cai junto aos seus pés. Mas se o vagão estiver em movimento com velocidade constante, a bola também cai junto aos seus pés. Isso porque a bola, enquanto cai, continua
compartilhar do movimento do vagão. No princípio físico usado para Galileu para rebater o argumento aristotélico foi a questão aí da lei da inércia. É bem interessante que se você realmente estiver dentro de um vagão em movimento, você solta uma bola, ela vai cair em linha reta, a trajetória que ela faz. Agora, para alguém que está do lado de fora, não vai ver em linha reta, vai ver fazendo uma curva. Por quê? Porque o vagão está indo para frente também. Então, a bola cai. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, ó. Deixa eu tentar colocar aqui para vocês, porque são duas ideias diferentes. A ideia do exercício e essa que eu vou trazer para vocês. A trajetória, para quem está de fora, vai ver isso aqui, ó. Alguma coisa presa no início, aí depois o vagão andou para frente, então ela caiu um pouquinho mais, aí o vagão andou para frente, ela caiu um pouquinho mais e cai com a aceleração gravitacional, né? O G. Então ela vai ter essa curvatura aqui, ó. A mesma coisa daquela questão do rio. Então, para quem está de fora, vê essa trajetória. Para quem está dentro do vagão, vê uma linha reta. A bola só caindo, desprendeu do teto. Por que, Jeto? Porque a bola também tem velocidade do vagão para frente. Tá? Então tem uma compensação aí. A gente chama de composição dos movimentos. Tá certo? Então, um princípio que a gente observa isso aí, Galileu chamou de lei da inércia. Dúvida? Não tendo, vou apagar aqui. Pronto. E aí, finalmente, a última questão. Essa daí também foi bem interessante, gostei bastante dela. Os freios ABS são importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas de um carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. A representação esquemática da força de atrito entre os pneus e a pista em função da pressão aplicada no pedal de freio para os carros sem ABS e com ABS, respectivamente, são. Aí você deve estar pensando, pronto, agora eu tenho que entender de mecânica de carro para responder essa questão, né? As meninas entram logo em desespero, alguns meninos vão achar aí bem interessante, porque aí não, carro aí e tal. Mas olha, a questão aí é o seguinte, um carro sem freio ABS, o cara pisa, né? Exerce a força, a roda trava. No que a roda trava, ainda vai ter um atrito cinético, né? Ela começa a deslizar. Por causa desse travamento, né? Ele não vai impedir muita coisa, não. Já o ABS tem um funcionamento diferente. É como se ela estivesse acionando vários momentos. Então, a roda ela não trava de vez, ela vai perdendo a sua velocidade. Então, a questão do atrito cinético de deslizamento aí, ele é menor no ABS, tá? Porque ele não trava de vez, ele vai fazendo a pressão aos poucos naquele pneu, tá certo? Então, o que acontece aqui no gráfico dos dois atritos, sem ABS e com ABS? Então, sem ABS, a gente vai perceber o seguinte, ele trava, faz a força, trava a roda, tá? É o que eu acho que foi Vitor que estava conversando comigo agora, da mesa. Ele travou, a força aumenta, a força de atrito ela vai aumentando e depois chega no cinético e diminui. Fez a força, vai ali, depois ele começa a deslizar ali, né? Força de atrito cinético. Então a gente já tem a resposta, porque não, porque tem a letra A e a letra E para isso, tá? Ele vai, aumenta, esse aqui é um aumento constante da força de atrito, só que a gente sabe que quando está no cinético ele diminui um pouco, então não seria uma boa opção a letra B, nem a letra C, que é a mesma coisa, porém só muda a inclinação da reta. Já na letra D, ele diz que teve um aumento da força de atrito, depois ela diminuiu para zero. Coisa estranha isso, diminui para zero. Não, ainda tem atrito, tá bom? Letra D é a pior opção para escolher. Aí a gente fica aqui com a letra A e a letra E, que diz justamente isso. A força aumenta, mas chega a um ponto lá que ela diminui por causa do atrito cinético. Então, a letra A e a letra E. Pronto. Já temos aí menos possibilidades.
Agora a gente vai ver a questão do ABS. Lembram do que eu disse do ABS? Ele trava e solta. Trava, libera. Trava, libera. O que vai acontecer? A força de atrito aumenta, aí ele libera. Aí ela volta para cá. Mas quando ela volta, ele trava. Aqui também. Vai chover. É a letra A. Aqui, a letra A é constante, ó. É como se eu tivesse acionado, ele fosse com a mesma força de atrito. Não é o que acontece. A força de atrito, ela aumenta, aí ele libera a roda. Aí no que libera, ela gira, mas aí ele trava de novo. Aí ela aumenta já um pouquinho. Aí ela solta, libera, tchum, aí gira, trava de novo. Tá entendendo? É o que acontece no freio ABS. Isso evita um deslizamento mais longo, né? Beleza aí? Dúvida nessa questão? Não tendo, deixa eu compartilhar só esse último momento com vocês aqui para encerrar a nossa aula. Só quero falar um pouquinho de plano inclinado, trazer a ideia do que é, você entender, e na próxima semana a gente faz exercícios de plano inclinado e tudo mais, tá bom? Então, o que vem a ser um plano inclinado? Gente, olha aqui, ó. Vou trazer aqui a ideia para vocês de plano inclinado. Para a gente estudar o plano inclinado, eu preciso compreender bem a decomposição de vetores, tá? Então, o que vem a ser o plano inclinado? É uma rampa. Tá aqui a rampa. Essa rampa, ela faz um ângulo com a horizontal, tá aí o ângulo θ, e aqui a gente tem um objeto. Essa rampa pode ser menos inclinada ou mais inclinada, tá certo? Esse objeto, que é isso aqui, Jesus? Não. Ctrl Z. Espera aí, que vocês sabem mais do que eu, mas eu apanho nesse negócio aqui ainda. Ficou aqui. Pronto. Voltando. Então, olha, a questão aqui no plano inclinado, eu queria mudar só a cor e fiz essa barbeiragem toda. O que a gente vê aqui no plano inclinado faz um ângulo θ com a horizontal, tá aqui o ângulo θ, aqui o nosso objeto e ele está no plano inclinado. À medida que o plano vai inclinando, a gente vai fazendo as observações, tá bom? O que é que eu quero que vocês percebam nesse momento? O peso está sempre apontado para o centro da Terra. Esse é o peso do objeto, tá? Apontado para o centro da Terra. Gente, existe aqui uma reação normal. E você vai lembrar que a reação normal é a força de reação à superfície. Quer dizer, a superfície faz uma força no objeto. Então, a normal, nesse caso aqui, ela é perpendicular. Sempre normal. Não esqueçam isso nunca mais. A normal, ela é perpendicular, tá bom? À superfície. Perpendicular à superfície, tá bom? Nunca esqueçam disso. Normal, ela é sempre perpendicular. E o que vem a ser perpendicular, Jé? Forma um ângulo de 90 graus. Tá ok? Então, a normal aqui, ela tá para cá, olha. Essa é a normal. Tá certo? Normal. Mas, Jéssica, tu não disse que normal era igual ao peso? Opa! Normal é igual ao peso quando a gente está na superfície horizontal. Olha lá. Peso do objeto para baixo. A normal se opondo ao peso. Perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Tá? Mas quando nós estamos num plano inclinado, aí isso muda. A normal, ela não vai ser igual ao peso. A normal, aí agora é que onde entra o detalhe, tá bom, gente? Esse peso, eu tenho que fazer a decomposição dele. Eu tenho que decompor em duas forças. Eu vou colocar aqui esse eixo, olha, que é perpendicular à superfície, e o eixo que é paralelo à superfície. Deixa eu trocar de cor aqui da canetinha. Olha lá.
esse eixo que é paralelo à superfície e o eixo que é perpendicular à superfície. Tá bom? Nesse caso aqui, eu tenho que decompor a força peso. Essa força peso ela pode ser decomposta aqui em Px, é como se fosse o eixo X aqui, o horizontal, paralelo à superfície, e eu posso decompor aqui, olha, em Py, que é perpendicular à superfície. Gente, esse ângulo θ aqui, isso é interessante, tá bom? Tem uma demonstração para isso, mas a gente não tem tempo para fazer essa demonstração. Então, acreditem que esse ângulo aqui, ele é o mesmo desse aqui, ó. Tá? Ele é o mesmo ângulo. Pela geometria, paralela aqui, paralela ali, cortado por uma transversal, vai ter isso aí, tá bom? Então, a gente tem que pensar aqui o seguinte, se θ está aqui, PY, ele está ao lado do ângulo. Gente, se é ao lado, PY, ele é adjacente, tá? Ele é um cateto adjacente. Cateto adjacente. E olha, PX, se eu trago o PX aqui para frente, o PX ele é oposto. Eu acho que você está lembrando de alguma coisa disso aí que a gente já viu. Oposto, tá? Então, PX é cateto oposto. Eu ia escrever adjacente, ó. E o P, ele finaliza aí o nosso triângulo retângulo, é a hipotenusa. Tá bom? É o que você vai precisar para responder exercícios de plano inclinado. Tá certo? Tem que usar trigonometria, porque a gente vai formar aqui um triângulo com um plano, tá bom? Forma o triângulo. Vamos continuar, queridos? Olha, sempre que você relaciona adjacente, é porque você está usando o cosseno. E sempre que você usa o oposto, é porque você está relacionando com o seno, tá bom? Adjacente, cosseno. Oposto, o seno. Desculpa, gente. Adjacente, cosseno. Oposto, o seno. Beleza? Então, aqui a gente tem o seguinte, olha. Que PY é o peso multiplicado pelo cosseno do ângulo. PX é o peso multiplicado pelo seno do ângulo. É o que a gente tem aqui de relação entre PX e PY quando o plano é inclinado, tá certo? Então, a gente vai ter outros exercícios aqui mais, tá? Para a gente fazer. Por exemplo, uma caixa está num plano inclinado, o exemplo aqui, ó, uma caixa está num plano inclinado, formando um ângulo de, sei lá, 30 graus com a horizontal, tá? Então, a gente já vai ter que seno de 30 graus é igual a 0,5. E o cosseno de 30 graus é igual a 0,8. Tá bom, queridos? Então, essa é a informação. O desenho seria o mesmo, tá? O desenho seria o mesmo, só que o ângulo aqui, 30 graus. Quais são as componentes do peso? Quais as componentes do peso? Oxe. Se o objeto tem, sei lá, vamos colocar aqui 10 quilogramas. É uma caixa de 10 quilogramas. Pronto. Então, eu quero saber qual é a componente PX e qual é a componente PY, já que esse objeto está num plano inclinado com um ângulo de 30 graus. Então, a gente vai fazer aqui, olha, que PX é igual ao peso vezes o seno de, nesse caso aqui, olha, 30 graus. Quem é o peso, Getro? O peso é massa vezes a gravidade. Vamos considerar a gravidade aqui para não trazer muita complicação. 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso, neste caso aqui, vou colocar em vermelho. O peso do objeto aqui, olha, é 10 vezes 10. Massa vezes gravidade. Então, o peso, 100 newtons. 100 newtons. Tá?
E quem seria o PX? Vamos lá. PX, continuando aqui, pretinho básico. PX é igual a 100 vezes seno de 30. E quem é o seno de 30? Já foi dado como informação. 0,5. Então, isso aqui vai dar 50 newtons. PY. Quanto é que vale PY? Aí o PY vai ser 100 vezes o cosseno de 30. Eita, eu escrevi PY aqui, nem escrevi a formulazinha para PY. Já o PY é igual ao peso vezes o cosseno de 30. Então, PY é igual a 100 multiplicado por 0,8. Então, PY é igual a 80. Que é isso aí, Jesus? Ok, gente. Observa que se eu aumentar o ângulo, vê só que interessante. Se a gente aumentar o ângulo, se o θ for de 60 graus, por exemplo, aí a gente já vai ter o seguinte: o seno de 60 graus é 0,8 e o cosseno de 60 graus é 0,5. Calcula isso aqui para mim, para a gente ver na próxima semana. Aí tu me lembra. Tá? Na verdade, aqui eu já vou fazer porque só inverte a posição. Tá? No caso, o PX seria 80 e o PY seria 50. Então, observa que o que foi que aconteceu? Com θ igual a 30, o PX, que é o que está na direção do plano, foi de 50. Tá bom? Já quando θ, ou seja, a rampa ficou mais inclinada, vê o que aconteceu. Análise aqui, ó, 60 graus, a rampa ficou mais inclinada. O PX é de 80 newtons, aumentou. Então, observa que à medida que ele vai ficando na vertical, o peso vai indo para 100, não é? Quer dizer, vai aumentando o peso. Então, se eu quero empurrar um objeto num plano inclinado, o que é melhor? Diminuir bastante o ângulo para ficar mais fácil de empurrar, porque o objeto fica mais leve. Tá certo? O cara quer transportar uma caixa para cima de um caminhão. Aí coloca uma rampa. Quanto menos inclinada for a rampa, mais fácil vai ser dele empurrar esse objeto para cima do caminhão. Beleza? Era o que eu queria trazer para vocês. Semana que vem, faz um print aí da tela, copia. Isso aí é um detalhe muito importante da aula de hoje. Na semana que vem a gente vai fazer muitos exercícios disso aí, tá bom? Vou relacionar ali alguns exercícios para vocês fazerem junto comigo. Exercícios de vestibulares diversos e de Enem aí também, principalmente. Tá bom, queridos? Por hoje é só, a gente termina por aqui. Um forte abraço para vocês. Até a próxima aí, se Deus quiser. Se tiver dúvida, pode perguntar. Tchau, professor. Tchauzinho. Valeu. Tamo junto.